Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de matemática para o 7º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Educação de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduca em Ação, que tem programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Luan Evangelista e nossa aula hoje tem acessibilidade em Libras com o intérprete Clayton. E o nosso tema de hoje é nada mais nada menos que equações do primeiro grau. O que é equações do primeiro grau, Luan? Olha só, cara, hoje essa aula é o divisor de águas, é o que te deixa no ensino assim um pouco mais adolescente do que o que você era ali no 6º ano. Por quê? Porque agora a gente vai começar a trabalhar ali com letras no meio de números, e isso é lindo, cara, você vai sentir entrar no seu coração aí. Então, quando eu envolvo letras, A, B, C, D, no meio de números, eu posso chamar de equação. Você vai entender isso teoricamente. Olha só. É a palavrinha chamada incógnita. Olha só. Incógnita é toda letra que representa um valor desconhecido em uma igualdade. Nada mais, nada menos que um X aqui, ó. A gente vai utilizar mais o valor de X, tá? Vai ter X, vai ter Y, mas qualquer letra resolve, e o intuito dessa letra é que a gente não conhece o valor. A incógnita é um valor que a gente não sabe qual que é, mas a gente coloca lá uma letrinha para a gente descobrir qual que é o valor dessa letra, tá? E olha só, equação é toda igualdade que contém pelo menos uma incógnita. Olha o padrão de uma equação do primeiro grau, tá? Equação polinomial do primeiro grau tem essa especificação aqui. A vezes X, tá? Olha só, esse A, B e C vai ser números, qualquer número, tá? E o X aqui, no caso, seria nossa incógnita, nossa variável. Então, olha só, A vezes X mais B igual a C. Então, essa é o brutão da nossa equação do primeiro grau. Essa é a nossa cara da equação do primeiro grau. Olha só essa imagem aqui, já viu que quando vai aparecer um seriado de cientista, alguma coisa muito louca, assim, falando de ciência ou de matemática, aparece um monte de conta aqui, com um monte de letra misturada, uns números doideira aqui no meio de tudo, e é agora que você vai começar a entender esse paranauê todo aí de letras. Mas olha só, esse é o assunto que o aluno tem mais dificuldade no fundamental e no médio. Então, presta muita atenção que equações é fundamental para você. Então, olha só, eu já falei para vocês que o que é uma equação? Equação é quando eu tenho letras no meio de números, tá? Então, por exemplo, 7x igual a tantanã. Então, vamos ter várias representações aí com incógnitas, certo? Olha só um exemplo. Agora eu vou te ensinar a trabalhar com elas. Olha só, temos aqui x mais 7 igual a 10, né? O exercício vai te falar assim, ó. Qual é o número que, adicionado a 7, então você viu que aqui é uma dúvida, ó. Qual é o número? É qualquer número, eu não sei qual é o valor, tá? Então, ao invés de eu representar por um número, eu vou colocar uma letra, tá? Qual é o número que, adicionado a 7, adicionado, falou a palavra adicionado, você vai somar, porque adicionado representa soma. Então, mais 7, que é igual a 10. Então, olha só o que ela diz, ó. Qual é o número que, adicionado a 7, é igual a 10? Matematicamente, a gente pode escrever desse jeito aí, ó. X mais 7 é igual a 10, certo? E aí, nós teremos dois membros aqui na nossa equação. O primeiro membro é o primeiro lado da igualdade, tá? E o segundo membro é o outro lado da igualdade. Então, qual que é o objetivo? O que que nós vamos fazer para encontrar o valor de x? Olha só, primeira coisa, bater o olho nesse tipo de situação, o seu objetivo é isolar a variável, deixar sozinho o valor de x. Deixar ele quietinho de um lado do primeiro membro ou do segundo membro. Eu gosto de deixar sempre do primeiro membro, mas tanto faz. Então, olha só, bater o olho na equação, é uma equação do primeiro grau? Por que é do primeiro grau? Bom, bem lembrado, olha só. É do primeiro grau porque o número que está elevando a x aqui é 1, porque não está aparecendo nada, então eu digo que é 1. Então, primeiramente, já é uma equação do primeiro grau, tá? Se está elevando ao numeral 1, ele já é uma equação do primeiro grau. Mas voltando aqui, como que eu resolvo então?
Olha só, apareceu uma letra no meio de números, o seu objetivo é deixar essa letra de só um lado da igualdade. Ou seja, deixar tudo que é letra de um lado e tudo que é número de outro lado. Então, nós vamos deixar todas as letras de um lado no primeiro membro e todos que forem números, vamos passar para o segundo membro. E qual é a regrinha que a gente utiliza? Olha só, quando nós estivermos somando em um lado da igualdade, nós vamos passar para o outro lado subtraindo. E quando estiver subtraindo, nós vamos passar para o outro lado da igualdade somando. E quando estiver multiplicando, Luan? Multiplicando, nós vamos passar para o outro lado dividindo. Ou então, quando estiver dividindo, nós vamos passar para o outro lado multiplicando. Quer ver aqui na prática? Olha só, 7 mais x igual a 10. Olha que trem lindo. Eu tenho aqui o primeiro membro, tá? O primeiro membro aqui, que é o x mais 7, e o segundo membro, que é 10. Como que eu resolvo isso aqui? Lembra que eu falei para você que eu tenho que deixar essa letrinha aqui, ó, sozinha? Não tenho que deixar esse esqueminha aqui sozinho? Então, o que eu vou fazer? Vou isolá-lo, vou deixar ele sozinho. Então, eu tenho que sumir com esse 7 aqui, ó. Como que eu faço isso? Vou passar o 7 para o outro lado da igualdade. Ele não está somando, então ele passa para o outro lado o quê? Subtraindo. Então, fica assim, ó, x igual a 10, eu conservo o 10 lá, né, do outro lado da igualdade. Passo para o outro lado, menos 7. Então, fica x igual a 10 menos 7. 10 menos 7, 3. Viu que coisa mais linda? O trem aqui é muito fácil, mas tem que ficar ali, ó, padronizado. Tem que manter a estética, senão bagunça, tá? Então, olha só, vamos para a letra B aqui, ó. Olha só, Carlos comprou 2 trufas e pagou R$8. Quanto custa cada trufa? Olha como a gente monta a equação. Carlos comprou 2 trufas e pagou R$8. Ou seja, olha só, em 2 trufas ele paga R$8, um valor de R$8 no total. Então, nessa situação, nós vamos aqui utilizar a multiplicação pela variável, porque a variável aqui, o nosso x, é o valor que a gente não conhece o preço desse produto, o valor de 1. Então, nós vamos colocar sendo x, certo? Então, primeiro membro, segundo membro. Olha só, isolando a variável, né, nós temos que deixá-la sozinha. Lembrando que quando não aparece nada, pessoal, aqui vai ter um pontinho, ó, de vezes, que é a multiplicação. E aí, como que eu isolo 2x igual a 8? Simplesmente, se está multiplicando, o meu objetivo é deixar o x aqui sozinho, não é? Então, ele tem que passar, que está multiplicando, para lá dividindo. Então, fica x igual a 8 dividido por 2, tá? Então, eu vou colocar o x novamente. 8 dividido por 2 é igual a 4, tá? Então, no caso aí, foi R$4. Saca só, então é muito simples. O que você tem que fazer nesse tipo de exercício? Deixar a variável sozinha em um lado da igualdade para você conseguir resolver todos os parâmetros do outro lado. E aí sim você encontra o valor de uma, ok? Olha só a nossa alternativa C. Fernando tinha uma pequena coleção de carrinhos. Presta atenção que o que o mais aluno erra é na hora de interpretar o que a questão está dizendo, tá? Então, ele tinha uma pequena coleção de carrinhos, essa informação não importa. E olha só o que ele diz. Ele conseguiu dobrar, primeiro valor que a gente dá, que ele dá, ó, dobrar. O que significa dobrar? Multiplicar por 2, tá? Então, dobrar significa multiplicar por 2. Dobrar a quantidade e ao ganhar mais um, da sua irmã ficou com 7 carrinhos. Vamos ler de novo? Olha só, vou estar escrevendo aqui para vocês. Ele conseguiu dobrar a quantidade, tá? Então, 2 vezes x, que era o valor que ele tem, a gente não sabe. E ao ganhar mais um, ao ganhar mais um da sua irmã, ficou significa que é igual com 7 carrinhos. Olha só, então já montamos nossa equação. Como que resolve ela, Luan? Basta a gente isolar a variável, tá? Como que nós vamos isolar a variável? Deixando esse valor de x aqui, ó, vou até mudar de cor para mostrar para vocês. O objetivo em todas as nossas situações é deixar esse camarada aqui, ó, sozinho de um lado da igualdade, tá? No primeiro ou no segundo membro. Então, como que a gente faz? Nós vamos ter que sumir com esse 2 e sumir com o valor de número 1, tá? Então, como que fica?
2x igual a 7. Está somando mais 1, então passa para o outro lado da igualdade, menos 1, tá? Então fica 2x igual a 7 menos 1, 6, tá? Aqui, ó, resolvi, 7 menos 1. Então, se está multiplicando o 2, eu vou passar para o outro lado o quê? Dividindo. Por quê? Porque o x aqui nessa situação ainda não está sozinho. Então, o x fica aqui desse lado e vai ficar 6 dividido por 2. E aí sim temos x igual a 3. Certinho? Então, olha só, qual é a quantidade inicial de carrinhos da coleção de Fernando? 3, tá? Então, você vai ver bem essa dinâmica da gente ter que isolar as variáveis. Não fique assustado, porque de vez em quando vai cair assim, ó. E, ao invés de a gente chamar de x, nós poderíamos chamar de y, por exemplo. Então, olha para o quadro. Nós temos aí 2x, ao invés de ter x aqui, ó, nós poderíamos chamar de y, tá? Colocar o y no valor. Tanto faz, porque o x ou o y são variáveis, são incógnitas. Incógnitas, então, é importante lembrar que são letras, tá? Que vão representar números no final, porém são letras que a gente não sabe o valor delas. Porém, sempre nós vamos buscar entender qual que é o valor delas. Então, tatua isso na veia, cara. Deixa esse trem entrar no coração. Equações. Equações são letras no meio de números e o nosso objetivo, quando tem uma equação assim, é deixar o x ou a variável, né, que seja y ou z, sozinha em um lado da igualdade, ou no primeiro membro ou no segundo membro, tá? Olha só, vamos recapitular aqui, ó. Quando a gente tem uma situação de somando, nós passamos para o outro lado subtraindo, olha só, subtraindo, mas olha só, quando a gente estiver multiplicando, que foi esse caso aqui do 2x, nós vamos passar para o outro lado dividindo, tá? Então, o 2 que estava multiplicando aqui, ele passa para o outro lado o quê? Dividindo, certo? E olha só, a nossa última situação, na última situação tinha várias situações, né? Na verdade, tinha vários esquemas, olha só. Primeiro multiplicando, depois somando. E aí você também isola aí, passando com as regrinhas, tá? Somando, passa subtraindo. Multiplicando, passa dividindo. E aí temos AD também, vou fazer AD rapidinho. Qual é o número cujo triplo adicionado a 9, então, ó, 3x, que é triplo vezes o valor que a gente quer saber, mais 9 é igual ao dobro adicionado a 6. Olha só que bagaceira. Então, olha só, vamos isolar todas as variáveis de um lado da equação, né? 3x menos 2x, tá? Vamos passar o 2x para esse lado e o 9 que está desse lado vamos passar para o segundo membro. E olha só como é que fica. x 6 menos 9, tá? Que é igual a menos x é igual a menos 3, tá? Olha só esse exemplo que vive caindo em Facebook, que o povo acha que não é equação, mas isso aqui é uma equação pura. Por quê? Tem uma maçã que seria o nosso x, o nosso y, tá? Poderia ser qualquer valor, e aí ele vai te dando os valores para as maçãs, para as uvas, as bananas, e você vai tendo que, raciocínio lógico, né? Usar o raciocínio para resolver esse tipo de situação, beleza? Então, quando caiu isso aí, já entende. É a equação do primeiro grau, que a gente está trabalhando só com equações elevado ao primeiro grau, tá? Então, muito obrigado, estudantes. Fiquem ligados, porque amanhã teremos aulas para os alunos do 6º ano do ensino fundamental de ciências e geografia, cara. Lembrando que o Seduc em Ação é transmitido no canal do YouTube, na TV Brasil Central, no site da Seduc, e façam também atividades no portal Net Escola. Então, forte abraço e até a próxima. Tamo junto, hein?